Olá, galerinha aqui do canal, Karine Dicas Preciosas. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, sou casada com Rogério de Martini e juntos somos papais de um menininho lindo chamado Benjamin, de 2 aninhos de idade. Bom, sem enrolação, direto ao ponto. Qual é o tema do vídeo de hoje? Sua capacidade de se manter firme e constante em meio a situações difíceis. Isso mesmo. Você já parou para pensar como é que você consegue se manter de pé, se manter firme, mesmo em situações difíceis pelas quais todos nós passamos? Talvez você aí em algum momento da sua vida esteja passando aí pelo término de um relacionamento de muitos anos, aonde você dedicou a sua vida, sua juventude, sua energia, tudo de bom, e de repente aquele casamento, aquele relacionamento se acabou, né? Talvez você possa estar passando por uma situação de perca de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um irmão, de um ente querido que você amava muito e você perdeu, né, essa pessoa. Talvez você esteja passando aí pela perca de um trabalho, né? Ou de uma empresa, de algum negócio que você dedicou a sua vida, sua energia, sua carreira, seus estudos, e de repente você perdeu aquele emprego, ou você perdeu aquela empresa ou aquele negócio. Talvez você esteja passando aí por algum problema muito difícil com um filho, com uma filha, ou com um ente querido aí seu que está viciado em drogas, está viciado em outras coisas pesadas, né? Outros tipos de vícios, aonde você não está conseguindo ajudar essa pessoa. E aí você está lidando com tudo isso, mas mesmo assim você permanece firme. Você já parou para pensar como você consegue se manter de pé em meio a isso tudo? Como que você consegue se levantar, viver o seu cotidiano, a sua rotina ali do dia a dia? Você parou já para pensar sobre isso? Como você consegue? Aí às vezes você pode estar passando até pela perca aí de um ministério, né, que você ali se dedicou ao Senhor, você tinha um ministério, de repente ali você pregava a palavra, ou era um levita, adorava a Deus, era um missionário, evangelizava, ganhava almas, e de repente você perdeu tudo, aquele ministério, levantaram falsos testemunhos contra você, ou então de repente alguém se levantou, ou algumas pessoas ali usadas pelo inimigo se levantaram contra você, te entristeceram, armaram ciladas, te deixaram constrangido, constrangida, e você perdeu aquele ministério, você se desanimou, se deprimiu, talvez até mesmo emocionalmente você esteja passando por algum momento difícil na sua saúde, né? Esteja aí com uma depressão, alguma outra enfermidade. Você já parou para pensar como você consegue vencer? Como você consegue todos os dias se levantar e vencer, passar por tudo isso, e mesmo assim você está ali firme, né? Saudável, ajudando o próximo, ali constante, fazendo seu papel, seja como mãe, como pai, como filho, como filha, como funcionário, seja ali como servo, serva do Senhor, seja ali como alguém que está ajudando o outro, mesmo apesar das suas dificuldades, você consegue se manter firme? Pois é, como que surgiu o tema do vídeo de hoje? Eu estou lendo um livro maravilhoso da escritora Maria Blaia, que se chama Raízes no Lugar Secreto. E nesse livro, Deus deu para ela todos os capítulos desse livro. É muito linda a história como ela escreveu esse livro. Tinham anjos acampando em cima da casa dela todos os dias enquanto ela escreveu esse livro. É muito lindo o testemunho de como o Senhor deu para ela esse livro. Esse livro tem me falado muito ao meu coração. E ela compara a nossa vida como a árvores. Porque a Bíblia toda, né, de Gênesis e Apocalipse, ela faz referência a nós como árvores na presença do Senhor. Eu vou ler para vocês aqui Salmo, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte:
Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Bom, aqui no Salmos 1, né, o salmista, Deus está falando através do salmista em Salmos 1, que nós, os justos, os filhos e filhas de Deus, somos como árvores. Toda a palavra do Senhor faz referência a nós como árvores plantadas juntos a ribeiro de água, né? E a Maria Blaia fala nesse livro exatamente sobre isso. E hoje eu vou falar sobre a parte das raízes da árvore, como nós somos em Deus, como raízes plantadas na rocha eterna. Gente, se vocês ouvirem um barulho, eu vou pedir desculpa, porque o meu filho tá aqui comigo, o Benjamin tá aqui comigo, tá brincando, tá fazendo as coisinhas dele. Acho que ele tá querendo aparecer aqui no vídeo. Você tá querendo aparecer aqui no vídeo, Ben? Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! Bom, e aí o salmista fala sobre isso, que nós somos como árvores plantadas juntos ao ribeiros de água, né? Que tudo que nós fazemos será bem sucedido, porque nós estamos plantados na rocha eterna. E quem é a rocha eterna? Nosso Senhor Jesus. Então está aí a sua resposta. Você só consegue se manter firme em meio às dificuldades porque você está plantado na rocha eterna que é o nosso Senhor Jesus. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é o manancial das águas vivas, né? E aí ela vai falando aqui, ela vai explorando toda a como a árvore nasce, né? Esse livro ela fala primeiro sobre as sementes. Primeiro ela fala sobre como as árvores nascem, né? Primeiro as árvores são pequenas sementes que são plantadas no solo e ali elas têm que morrer para dar a vida à plantinha. E a plantinha, ela é algo muito assim delicado. A plantinha, quando ela está crescendo, ela é delicada. Qualquer coisa pode, uma praga, uma tempestade, algo muito difícil pode fazer com que aquela plantinha morra, né? Um solo muito escaldante, um solo arenoso, um solo que não é propício para ela se desenvolver, que não tem nutrientes, pode fazer com que aquela plantinha morra. E aí depois essa plantinha ela se transforma, depois disso tudo, de todas essas dificuldades, ela se transforma numa bela árvore forte que resistiu ao vento, às tempestades e às dificuldades da vida. Eu vou ler um trechinho sobre isso aqui no livro dela, que fala sobre isso. As folhas murcham, caem, são levadas pelos ventos das estações, mas é debaixo da terra, onde os olhos não alcançam, que a verdadeira vida pulsa, firme, discreta e essencial. As raízes não cessam de crescer enquanto a árvore estiver viva, mesmo quando tudo parece imóvel, há movimento subterrâneo, absorvendo, firmando e sustentando. Aqui, nesse capítulo, que é o capítulo 10 do livro, ela está falando já das raízes, né? Ela está falando como as raízes sustentam a árvore, né? E isso chamou minha atenção, porque muitas vezes nós temos estações na nossa vida que por fora nós não estamos bem. Muitas vezes nós estamos, como ela está falando aqui, as folhas estão murchando, as folhas estão caindo, tá vindo o vento, a tempestade está dando contra aquela árvore, e aí ela perde as suas folhas, os frutos caem, né? E muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por momentos assim difíceis na nossa vida, aonde aparentemente a nossa parte externa, né, a nossa parte física externa, nós estamos abatidos, desanimados, cansados, sobrecarregados, entristecidos. São as folhas que estão murchando, caindo, tem os desgastes da tempestade, do sol escaldante, mas aquela árvore não está morta. Por que ela não está morta? Porque ela tem raízes firmes, raízes profundas. As suas raízes estão aprofundadas no solo, que é o nosso Senhor Jesus.
né? A nossa rocha eterna é o nosso Senhor Jesus. O nosso rio de água viva, como a palavra cita, é o nosso Senhor Jesus. E as nossas raízes estão bem aprofundadas. Por fora, às vezes, podemos estar cansados, entristecidos, mas por dentro, as nossas raízes são nutridas pelo rio da água viva, pela palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o segredo para que nós possamos permanecer firmes e constantes, sendo fortalecidos, crescendo, se desenvolvendo, é a palavra de Deus, é uma vida com Deus, é o secreto com Deus, é o seu dia a dia com Deus. É aquilo que você tem desenvolvido aí na sua casa. É todos os dias você orar a palavra, todos os dias você orar a Deus, todos os dias você pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, todos os dias você adorar a Deus com louvores, você declarar a palavra de Deus, porque sem Deus, gente, nós não somos nada nem ninguém. Sem Deus nós não podemos nada, porque tudo vem dele, é para ele e volta para ele. Tudo é dele e para ele. Todas as coisas são dele, são para ele, voltam para ele. Né? Então a gente tem essa vida com Deus e aí isso nos sustenta, fortalece as nossas raízes, quando as nossas raízes estão ali aprofundadas no Senhor, se alimentando da rocha eterna, do manancial de vida eterna que é Jesus. Porque se a gente for se alimentar de outras coisas que não seja a palavra de Deus, que não seja uma vida com Jesus, que não seja uma vida com o Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar fracos, nós vamos nos desanimar, se deprimir, vamos ficar doentes e vamos adoecer e até morrer espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Porque a nossa vida com Deus é que nos sustenta, o nosso dia a dia com Deus ali no secreto que ninguém está vendo. É você na sua casa, você no seu quarto, você no seu carro, você no seu banheiro, você naquele canto que você escolheu para ler a palavra, para orar ao Senhor, naquele seu secreto com Deus que te mantém viva, que te mantém vivo, que te mantém forte, que te mantém de pé, apesar de tudo que nós passamos, porque nós temos várias estações na nossa vida. Nós passamos por várias estações, assim como a árvore era uma sementinha, depois virou uma plantinha frágil, aí virou uma árvore forte, aí veio as folhas, aí veio os frutos, aí o vento deu contra aquela árvore e aí caiu as folhas, caiu os frutos e de repente veio o outono, ela ficou só a árvore. Se você olhar no outono, muitas árvores só tá lá o pauzinho dela. Ela não tem folhas, ela não tem flor, ela não tem fruto, mas ela tá viva, pulsante, porque as suas raízes estão firmes debaixo da terra. Eu vou ler mais uma. E essa parte, gente, é silenciosa. O nosso secreto, ele é silencioso com Deus, as pessoas não estão vendo. Eu vou ler para vocês outro trecho aqui do livro dela para vocês. O relacionamento com Deus não se sustenta em momentos de emoção, mas a perseverança dos que permanecem, mesmo quando o solo parece árido e o céu em silêncio. Quando as raízes são profundas, a alma descansa. E nesse descanso silencioso nasce a verdadeira força, tranquila, invencível e eterna. Então, gente, esse secreto com Deus é no silêncio. Ninguém tá vendo as raízes da árvore, mas ela está lá embaixo sustentando a árvore, que aparentemente no outono está sem folhas, sem frutos, sem flor. Mas esse secreto, ele é silencioso. É um momento só seu com Deus. Às vezes são desertos que você está passando, ninguém sabe, só você e Deus sabe. Mas Deus está te sustentando, Deus está te nutrindo. Jesus, ele é a fonte das águas vivas, ele é a rocha eterna. Ele está te nutrindo e te sustentando. Né? E isso muitas vezes é invisível. Muitas vezes parece que o céu está silencioso. Né? Às vezes você está orando, você está jejuando, você está recebendo aí orações de outras pessoas que junto com você estão orando para Deus e parece que o céu não está respondendo, parece que o céu está em silêncio.
Só que Deus, ele está ouvindo o seu clamor, ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo a oração de outras pessoas que estão orando juntamente com você, que estão batalhando espiritualmente junto com você. Deus, ele não está surdo. Nem a sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar, ele está nos ouvindo. Só que muitas vezes ele está em silêncio. E Deus, ele fala no silêncio. Ele fala, Karine, aquieta sua alma. Você que está aí do outro lado do celular, aquieta sua alma, né? No silêncio, Deus está trabalhando. Aguarda, tenha paz, descanse em mim. Porque essa árvore que está no outono, ela está descansando para ganhar forças, para quando vier a primavera, ela soltar novamente as suas folhas, ela soltar novamente as suas flores e produzir frutos. Ela não está à toa ali sem folha no outono, ela está aguardando, guardando energia, sendo ali nutrida nas suas raízes, para que quando vier a primavera, ela possa produzir folhas, flores e frutos. E muitas vezes, para nós é difícil lidar com o silêncio de Deus, é muito doloroso. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados pelo Senhor, nós nos sentimos deixados por Deus, esquecidos até por Deus, mas a palavra de Deus fala que Deus nunca jamais nos deixará, nunca nos abandonará. Ele só está em silêncio, te nutrindo, te fortalecendo, ali criando resistência em você nesse deserto, e tudo passa, o deserto passa. Momentos bons passam, momentos ruins passam, tudo passa. A nossa vida, ela tem vários ciclos, ela tem várias estações. Eu vou ler mais um trechinho desse livro maravilhoso para poder encerrar esse vídeo. Aqui ela está falando, a vida com Deus é como um campo, um ciclo constante de sementes lançadas, frutos que amadurecem e caem, germinando recomeços em lugares inesperados. Assim como a árvore que sobrevive às estações difíceis. Então, gente, aqui ela está falando exatamente sobre isso, sobre vários ciclos que nós passamos, que as árvores passam, porque nós somos como árvores plantadas na presença do Senhor. Às vezes somos semente, às vezes somos árvores, às vezes estamos produzindo flores, às vezes estamos produzindo frutos, e assim é constantemente. Às vezes nós vamos crescer e prosperar em lugares que nós não imaginamos, inesperados. Né, em situações inesperadas, vamos frutificar, porque é da vontade do Senhor, né? E aí, para encerrar esse vídeo, eu vou terminar, só vou ler mais essa frase que está escrita aqui. Assim como a árvore que sobrevive às estações difíceis e por isso floresce com mais vigor, também nós passamos por processos que nos preparam para frutificar de verdade. Uma árvore bem cuidada não apenas permanece de pé, ela se torna um abrigo, sombra, sustento, gera vida ao seu redor, espalha sementes que tocarão gerações que talvez nem chegue a conhecer. Bom, gente, aqui ela fala que a árvore, ela produz frutos, ela produz flores, ela produz sombra. Tudo que Deus criou, olha ao seu redor. Tudo que Deus criou, a natureza, tudo que existe, o céu, as árvores, o rio, tudo produz algo para abençoar o próximo. Né? Se você olhar as águas do rio, as águas produzem vida, elas hidratam, saciam a nossa sede. Então, a árvore, ela também produz sombra, ela produz frutos, ela produz sombra para nos proteger do sol e ela produz fruto para nos alimentar. Então, tudo é produtivo e tudo produz algo para abençoar alguém. Então, a gente, enquanto árvores plantadas na rocha eterna, que é Jesus, nosso papel é frutificar, é abençoar o próximo. Os frutos do Espírito que está em nós são para gerar vida, são para ser alimento para o próximo. Se Deus te deu uma boa palavra, usa sua boca para edificar a vida do próximo, para profetizar cura, saúde, para pregar a palavra do Senhor, para ser bênção na vida do próximo. Se Deus te deu o dom de louvor, de adorar, cante para o Senhor para abençoar a vida do seu próximo.
Se Deus te deu o dom ali de evangelismo, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que aonde chega, você é alegre, produz vida. Use esse dom para Deus, para ganhar almas para Deus, para ali você plantar a palavra do Senhor. Tudo na natureza tem utilidade e tudo frutifica para abençoar o outro. O sol que Deus criou no céu, a luz solar nos dá vitamina D, a luz do sol faz com que as plantas cresçam, deem frutos. Tudo, se você olhar atentamente a natureza ao seu redor, tudo que foi criado por Deus, o nosso Criador e Pai, produz frutos para abençoar o próximo. Né? Se você está se sentindo uma árvore seca, uma árvore que não está produzindo fruto, talvez você esteja na estação do outono. Você perdeu suas folhas e está ali ganhando vida interna por dentro, está se fortalecendo, sendo forjado no Senhor, para que no tempo certo você venha frutificar e abençoar o seu próximo, que pode ser o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho. Bom, espero que essa palavra chegue ao teu coração, que ela produza vida, que ela germine, que ela traga bênção sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de já se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E tchau, e até o próximo vídeo.